Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para te trazer algo novo das Escrituras. Amém, meu querido irmão? Meu nome é Gustavo, sou dono do canal Escritura Aprovada, estou aqui mais uma vez para te passar um conteúdo da palavra, irmão, amém? Fico muito feliz de ter entrado aqui no nosso canal, já peço aí para você assistir o vídeo até o final e comente no final do vídeo o que você achou, tá, meu querido irmão? Mas assista até o final, por favor, tá? Não vai ser um estudo longo, eu vou terminar ele rapidamente. E eu agradeceria muito se você assistisse até o final, tá, meu querido irmão? E se desse para compartilhar também, eu ficaria muito feliz, tá? Fiquem todos na paz, vamos começar os estudos. Então, irmãos, estamos aqui. O nosso estudo hoje aqui vai ser de Oséias, capítulo 1, tudo bem? Eu espero que os irmãos possam estar entendendo o que eu vou passar aqui. Caso você não entender alguma das coisas que eu vou falar aqui, meu querido irmão, então mande nos comentários que eu vou tentar responder mais biblicamente possível, tudo bem? A gente vai ler Oséias capítulo 1. Se você tiver uma Bíblia e quiser ler da sua Bíblia, mas eu já estou apresentando a minha aqui para a gente ler junto, tudo bem? Sem enrolação, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então a primeira coisa que eu queria parar para fazer vocês analisarem aqui nesse versículo 1, que temos dois reis aqui, né? O rei de Judá e o rei de Israel, certo? Nós temos dois reis aqui. Então não é um único rei. Então isso aqui é logo depois da separação das tribos, depois do tempo de Salomão. No futuramente eu estarei gravando vídeos aqui no canal falando sobre as duas casas de Israel. Tudo bem? Mas não agora. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu. Vou marcar isso aqui. Desviando-se do Senhor. Então perceba que Deus aqui ele já está mostrando para a gente um vislumbre das coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Que Israel e Judá estavam se profanando com outros deuses. Certo? Versículo 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor: põe o nome de Jezreel. Eu quero marcar Jezreel aqui com uma cor diferente, porque esse nome é muito importante, tá, irmãos? É um nome muito importante. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então perceba, irmãos, que depois que Oséias ele obedece ao Senhor, toma uma prostituta, Irmãos, se vocês estão ouvindo barulhos aí externos, eu peço perdão. Tentem focar na minha voz, tudo bem? Ele vai e consegue ficar com essa mulher de prostituições e consegue também conceber um filho com ela. E o que eu quero passar aqui com vocês agora é o significado dessa palavra aqui. A palavra Jezreel ela tem um significado muito importante na Bíblia. Que Jezreel, a tradução para português de Jezreel significa Deus semeia. Né? A gente vê aqui bem claramente. E Jezreel era o nome de uma cidade próxima de Jerusalém, ali próximo de Samaria, perdão, que existia os campos de Jezreel, né? Para quem assistiu a novela Jezebel, né, já sabe do que eu tô falando, né? Aquele campo de Jezreel que era próximo de Samaria. Certo? Jezreel significa Deus semeia e é um dos filhos de Oséias. E aqui o Senhor Deus ele vai mostrar para Oséias por que
deu o nome de Jezreel para um dos filhos de Oséias. Porque Jezreel significa Deus semeia. Vamos entender agora, meu querido irmão? Porque naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, vamos tentar entender isso aqui, irmão? Vamos tentar entender isso aqui? Porque o Senhor fala assim, que castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então perceba que Deus está falando que vai cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia vai quebrar o arco de Israel no vale de Jezreel. O que significa tudo isso, meu querido irmão? Significa que em um certo momento na história, no futuro, Deus vai quebrar o arco de Israel que vai contra ele e vai o revidar, tirando o joio do trigo. Tudo bem? Não sei se ficou claro para os irmãos entenderem aí, certo? Ela tornou a conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor, perceba que ela teve mais uma filha, certo? Põe o nome de desfavorecida. É o segundo filho de Oséias. E esse segundo filho de Oséias tem o nome de Lo-Ruhamá. O que significa Lo-Ruhamá? Significa desfavorecida. E significa por que Deus quis colocar desfavorecida aí para a casa de Israel. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Olha só que coisa terrível. Então perceba que Deus ele não vai mais perdoar Israel naquele tempo. Deus ele vai separar o Israel joio e não vai mais querer ajudar aquele povo, né? A gente vê isso aqui. Está falando aqui a palavra. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar, certo? Porém, da casa de Judá me compadecerei. Me compadecerei. Eu tenho que até anotar com uma cor diferente aqui. Me compadecerei. E eu salvarei pelo Senhor. Uma coisa que muitos não entendem aqui nesse versículo 7 de Oséias é o versículo 7. Porque Israel não vai ser mais perdoado e Judá vai ser perdoado, sendo que Judá também é idólatra, certo? Por causa de uma simples coisa. Por causa de uma simples coisa, meu querido irmão. Você tem que se lembrar que de Judá teria que vir o Messias. Lembra que Davi, em 2 Samuel 7, Deus fala para Davi que haveria um descendente que tomaria o trono dele? Que sucederia o trono dele? Certo. Essa é a promessa do Messias, que teria que vir da casa de Judá. Tá, meu querido irmão? E por isso que Deus vai se compadecer de Judá mesmo sendo idólatra. Porque teria que vir o Messias, aquele que será o que será. Eu vou fazer outros vídeos no futuro falando sobre o que será, que esse é o nome do Senhor. Amém? Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e muito menos pelos cavaleiros. Né? Então Deus está falando aqui que vai salvar o seu povo não pelo arco, não pela espada, não pela guerra, não pelo cavalo e também muito menos pelo cavaleiro, né? A gente vê isso aqui. Mas vai salvar por um único homem que fará tudo o que fará. Tudo que ele fez, contando o nosso presente hoje, e naquele tempo, tudo aquilo que ele fará. Entendeu? Agora vamos para o versículo 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho, terceiro filho de Oséias. E disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então perceba que aqui Deus ele já está renegando Israel.
Na primeira ele renega, mas ele dá aquela chance para Israel, né? Ele fala assim, que eu vou semear. Na segunda já fala que vai ser desfavorecido. E na terceira vez ele fala agora que não é o meu povo. Então a partir daquele momento Israel estava sendo rejeitada por Deus. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número... Aqui eu quero até grifar de uma cor diferente, irmãos. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Aqui você conseguiu associar com a promessa de Abraão? Se você conseguiu associar com a promessa de Abraão, meu querido irmão, eu fico muito feliz por você. Porque é realmente isso que está acontecendo aqui. Eu vou tentar colocar a promessa de Abraão aqui. Será que já vai aparecer aqui? Não. Depois eu puxo para os irmãos. Porque disse Deus para Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar, que não poderia se contar e muito menos medir. Então a gente vê aqui que Oséias ele está repetindo o que Deus falou a Abraão, certo? Então essa é a promessa de Deus para os eleitos, né? Que serão como a areia do mar, que não se pode nem medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se dizia, não sois o meu povo, não sois meu povo, se dirá, vós sois o meu povo. Né? Vós sois filhos do Deus vivo. Porque a gente vê que no tempo futuro haverá uma única congregação. Vamos ler o versículo 11? Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Então olha só, Judá e Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande é o dia de Desreel. Olha só aqui, irmãos. Então olha só. Deus fala para Oséias todas essas coisas e o significado dos filhos dele. Mas aqui ele já está colocando coisas do tempo do fim. Porque Judá e Israel, hoje em dia, não são um único povo. Igreja e judeus não são um povo, são divididos. Mas aqui está a promessa de Deus. Que Judá e Israel se congregarão e constituirão uma só cabeça. 1 Efésios. Efésios capítulo 1. Leiam que vocês vão entender o que eu estou falando. Efésios capítulo 1. E para complementar, leiam Romanos capítulo 9. Porque está falando sobre tudo isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e eu já gostaria de agradecer a você, meu querido irmão, por ter assistido esse vídeo até o final. Tudo bem? São coisas muito difíceis de se falar. Não é qualquer um que chega falando, ensinando. Tem que ter um ensinamento, tem que ter um aprendizado, tem que ter um contato com a palavra e tudo isso leva muito tempo, tá, meu querido irmão? Então eu gostaria de agradecer a você por ter paciência de ter assistido esse vídeo até aqui, amém? Não se esqueçam, leiam Efésios capítulo 1 aí na casa de vocês, que vocês vão entender sobre uma só cabeça, e leiam Romanos capítulo 9 para vocês entenderem o capítulo inteiro, tudo bem? Romanos capítulo 9 e Efésios capítulo 1. Amém, irmãos? Então o nosso vídeo vai ficar por aqui. Compartilhem e fiquem na paz.